Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, muito obrigada, mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada pelo teu apoio ao canal, através da sua inscrição, através do seu like. E você que está chegando, fica a dica, tá? E assim, foi uma semana de muita luta, porém maior aquele que está em nós, como diz a palavra, do que aquele que se encontra no mundo. Eu quero, nessa ocasião, trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, e que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Hacalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. E, pulando para o versículo 11, está escrito: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Queridos, Neemias foi levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Porque eram situações de rebeldia, como o próprio Neemias menciona aqui, né, nesse capítulo 1. Eu sugiro, inclusive, a você que leia, né, porque você vai poder compreender mais ou menos o que aconteceu, porque como eu pulei versículos, ali está detalhando algumas situações que fizeram eles chegarem à situação de miséria que eles estavam. Queridos, a rebeldia, a desobediência, ela só atrai males para a vida daqueles que se colocam nessa posição. Obedecer a Deus é sinal de inteligência. Seguir aquilo que Deus ordena é sinônimo de sabedoria, é sinônimo de vitória. Ainda que você tenha que passar por alguns processos, porque é natural que todo cristão ele passe por alguns processos, mas esses processos, no fim, eles vão ser transformados em situações vitoriosas. Ainda que haja alguns momentos, né, de luta, mas você vai ter o respaldo e o aval de Deus para viver bênçãos. E nós podemos ver aqui também um outro detalhe. É a situação de copeiro do rei. Embora pareçam que estão numa situação de privilégio, mas não é não, queridos. Porque a situação justamente de um copeiro do rei é como se fosse de um guarda-costas, onde ele vai beber qualquer bebida que for oferecida ao rei, antes do rei beber, para que, se houver algum atentado sendo preparado contra o rei, quem morre é o copeiro, e não o rei. Então, a decisão de Neemias foi uma decisão muito inteligente. Ele pensou, provavelmente consigo, estando junto ao rei, ele de qualquer modo estava exposto à morte, porque a qualquer momento, se houvesse algum atentado, ele seria, né, se fosse através justamente daquilo que o rei iria ingerir, ele seria um dos primeiros a ser afetado. Então, provavelmente a decisão de Neemias foi: se eu tenho que morrer, que eu morra então pelo meu povo. Se eu tenho que sofrer, que eu sofra por causa deles. Que seja algo realmente nobre. Não por ser um escravo, porque a condição de Neemias, ele era ali como se fosse um escravo do rei. Não foi na condição privilegiada. Deus que colocou em uma condição de privilégio. Porque assim Deus faz na nossa vida quando nós nos colocamos em posição de obediência, como já foi dito. Deus justamente ele faz com que a honra dele chegue na nossa vida. Quantas vezes, né, estamos em um local de trabalho onde há humilhações, onde há zombarias muitas vezes, onde nós não somos valorizados naquilo que fazemos, por mais que você se esforce, parece que você ainda não fez nada, e muitas vezes até invertem os papéis e tentam fazer parecer que o seu trabalho ali é um trabalho que
na verdade, é inútil, né? Porque muitos patrões, infelizmente, não sendo justos, o que é que eles fazem? Eles tentam diminuir aquele funcionário para que possa parecer que são eles que estão fazendo o favor para aquele funcionário e não o oposto. Então, assim, só que Neemias, né, diante justamente daquele desafio de reconstruir os muros de Jerusalém, ele preferiu se humilhar diante do Senhor. E ele dá aqui pra gente uma receita de como vencer. Porque primeiro ele mostra que através do jejum a vitória ela vem. E ele começou a jejuar e não jejuou por poucos dias. Neemias não tomou uma decisão de uma hora para outra, não. Ele simplesmente se colocou em posição de adorador a Deus antes de tudo. Ele foi orar, ele jejuou. E ele, tanto é que ele diz que ele orou continuamente durante dias para justamente aquela decisão chegar ao seu coração. E ele sabia que ele, como um simples escravo ali do rei, né, como alguém que estava ali como um súdito, ele não teria simplesmente privilégios se não fosse Deus intercedendo por ele. Com que justamente ele, naquele momento, quando ele fez aquele pedido, o coração do rei, ele já era um coração que tinha um respeito. Então, quantas vezes, amados, nós achamos que uma situação ela jamais vai se reverter, que a honra não vai chegar, só que o nosso Deus é o Deus que diz que em lugar da vergonha, ele nos coloca em dupla honra. E Deus, ele não é um Deus mentiroso. Então, se você hoje está em situação de desvantagem, você hoje está se sentindo uma pessoa desvalorizada, agrade o coração do seu Pai, que com certeza ele vai fazer com que você também seja abençoado, porque ele mesmo diz, lá em Salmos 37:4, ele diz, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, quando nós procuramos agradar o coração de Deus, quando nós procuramos ver o que é que ele deseja para nós, ele vai então nos colocar em posição de honra. E Neemias foi levantado com autoridade, com ousadia, e ali ele pôde ser usado por Deus para que aquele povo, mais uma vez, fosse restaurado, para que aqueles muros fossem levantados outra vez, e Israel fosse colocado outra vez em posição de honra. E não foi fácil, porque ainda houveram opositores, né? Se levantaram Sambalá e Tobias, até emboscadas tentaram armar contra Neemias, mas ele permaneceu firme, e Deus honrou a posição dele, e fez com que os muros fossem reconstruídos, os propósitos de Deus se cumpriram através da vida de Neemias. E assim como Neemias cumpriu o seu propósito, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender qual é o propósito dele para mim e para a tua vida. E nós não estejamos simplesmente fazendo aquilo que só vai atrair para nós dores, mas que nós possamos, auxiliados pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus, entender que a melhor coisa é obedecer. Porque quando nós obedecemos, Deus, ele cria meios para que a sua honra e a sua bênção cheguem até nossas vidas. Então, que Deus continue nos abençoando e que nós possamos viver, assim como Neemias viveu, o propósito de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus.